terminamos a primeira parte desta nossa celebração, desta nossa reunião para distinguir os Best Team Leaders, distinguimos os Best Public Leaders e agora vamos revelar os restantes. Mas antes disso, vamos ter a oportunidade de assistir a uma talk. Vai ser uma aprendizagem, eu confesso que estou curiosa para assistir. Vamos falar, aliás, vamos antes ouvir o diretor da Nova Innovation and Analytics, que nos vai falar sobre como podemos ensinar liderança a cientistas de dados. Como é que isto se descodifica tudo? Convosco, Guilherme Martins Vitorino, com a talk Teaching Leadership to Data Scientists. O palco é seu. Obrigada, até já. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. É para a Nova IMS um enorme prazer ser parceiro científico desta iniciativa muito meritosa. E então, o que eu vos queria trazer aqui hoje era uma reflexão sobre o que é inovação, estando do outro lado, a tentar ensinar futuros líderes. Para isso, vou de forma muito rápida percorrer aqui três dimensões importantes. Uma é o próprio contexto em que fazemos esta talk e que todos conhecemos. O segundo é que tipo de lições é que temos tirado do ensino de liderança, inovação e gestão da mudança e quais as diferenças antes e agora. E depois, se calhar, tentar transferir para outros contextos e para as vossas próprias organizações reflexões sobre o que é que será a liderança no futuro. Muito bem, então, só para contextualizar, isto são como os nossos alunos geralmente chegam no início do ano letivo e foi assim que nós começámos o nosso ano letivo este ano, cheios de entusiasmo e cheios de energia para uma área que é muito desafiante. Isto é o aspecto dos nossos alunos depois de 2 semanas de aulas online, depois de termos ido para casa no dia 12 de março. E, portanto, é um contexto bastante diferente. Depois, o nosso próprio contexto enquanto professores. Normalmente é assim que nós começamos com entusiasmo o ano letivo. E quando tivemos porque os professores sempre disseram que era impossível ensinar online e replicar a experiência do campus em casa ou remotamente, e portanto quando nos disseram que tínhamos 3 dias para fazer uma transformação que durante, se calhar, dezenas de anos a universidade não o fez, isto foi um bocadinho como nós nos sentimos. E depois isto era o nosso aspecto no final do semestre, depois temos que transformar tudo o que tínhamos feito até então para aulas online e à distância. Depois, o próprio contexto da organização dos serviços de apoio. E, portanto, uma universidade sem alunos é uma coisa estranha e equipas remotas, todos sentimos esta pressão e este desafio, também é algo que não tínhamos a certeza, ninguém tinha a certeza como é que poderiam funcionar. E, portanto, desta experiência, há aqui um conjunto de ideias que nos interessa realçar. Uma é a necessidade dos líderes terem uma escolha propositada sobre as suas atividades. Em português esta palavra é a mesma, portanto vou usar a palavra inglesa, de fazerem atividades de exploration e atividades de exploitation. Isto é um enorme dilema, porque o exploitation é o que nos leva à eficiência e, portanto, a maior parte do tempo nós fomos programados para desenhar as nossas organizações para a eficiência, porque isso é o que garante que a organização sobrevive hoje. Depois há um conjunto de outras atividades, que são as atividades de exploração, que são a base da inovação e que permitem que a organização sobreviva no futuro. E esta decisão que muita gente não quis tomar durante muito tempo. Quanto tempo e quantos recursos é que vamos alocar a tarefas de exploration? Quanto tempo e quantos recursos é que nós vamos alocar a tarefas de exploitation? E, portanto, a exploração implica a utilização de criatividade, de pensamento lateral e disruptivo, de organização de equipas totalmente diferente e, portanto, é algo que, se não fizermos esta escolha de forma deliberada, vai acontecendo e garanto-vos que vamos sempre privilegiando o exploitation. Depois, por outro lado, e na parte dos cientistas de dados, isto é um enorme desafio, que é à medida que estamos a programar algoritmos e olhar para dados e para sistemas de apoio à decisão, em que medida é que conseguimos desenvolver empatia, que é uma capacidade aqui muito referenciada dos líderes, pelas pessoas para as quais estamos a desenhar soluções. E, portanto, na prática, nós passamos o tempo todo a desenhar as nossas organizações para a eficiência, quando agora o que queremos fazer é desenhar para a resiliência.
E isso é o que a empatia nos traz. Depois, por outro lado, o tema da agilidade e da colaboração. E, portanto, organizações mais ágeis conseguem antecipar e conseguem colaborar de forma muito mais intensa e, consequentemente, conseguir fazer melhor as tais tarefas de exploration. Depois, outra dimensão que para nós é importante é este tema da confiança criativa. Em teoria, em criança, todos somos criativos e depois muitos de nós vamos para a escola, alguns vão para a universidade e começam-nos a formatar a forma de pensarmos. E, portanto, o que encontramos nestas tarefas de exploration é que muitas vezes as pessoas depois não têm a confiança criativa de tentar novas soluções. E, portanto, isto é algo que para nós também é importante dar aos nossos alunos, este tema da confiança criativa. E depois, finalmente, este tema do medo de falhar. E, portanto, se tivermos este medo de falhar, muito dificilmente vamos conseguir inovar de forma efetiva. E aqui leva-nos a outra discussão, que é como é que temos o nosso sistema de incentivos alinhados para dar a confiança a estas pessoas que elas podem tentar e falhar dentro de um determinado contexto. E, portanto, na prática e da nossa experiência de ensinar futuros líderes, estas são as dimensões que tentamos trabalhar. Este dilema, ajudar as pessoas a navegar neste dilema entre o exploration e o exploitation, desenvolver capacidades de empatia, colaboração, dar a confiança criativa às equipas e depois alinhar os incentivos de forma a minimizar ou eliminar o medo de falhar. E, portanto, como é que nós então, que achamos que sabemos ensinar isto, como é que então fazemos nós para reinventar o nosso próprio setor que está numa fase de uma enorme disrupção? E, portanto, nós fazemos isto de forma relativa, um bocadinho atabalhoada e com este nível de impacto. Ou seja, ninguém está certo sobre o que é o ensino do futuro, as próprias expectativas têm sido moldadas à medida que estas experiências e esta pandemia vai evoluindo e, portanto, o que nos interessa muito mais do que acertar no modelo de futuro, se calhar então acertar no modelo de aprendizagem. Então aqui a inovação é muito mais um processo de aprendizagem, inovação e transformação, do que um processo de ter uma ideia luminosa que vai solucionar todos os nossos problemas de futuro. E, portanto, o que fizemos foi, de forma muito informal, começar a criarmos um laboratório, um espaço físico e virtual, que nos permite prototipar novas abordagens pedagógicas. Como é que ensinamos, como é que estas pessoas aprendem e como é que podemos experimentar coisas sem isso ter impacto no nosso desempenho e na nossa avaliação individual. Por isso juntamos várias dimensões, desde a gestão do conhecimento ao pensamento mais analítico que está no cerne da nossa faculdade, até aos temas de pensamento design e pensamento lateral, e arregaçámos as mangas. Arregaçámos as mangas, literalmente, vamos construir o que seria o futuro deste lab e, enfim, as ciências comportamentais descrevem que quando são os próprios professores a arregaçar as mangas e nós passamos pela dor de ter que construir um projeto em conjunto, isso chama-se o efeito IKEA, quando as pessoas de forma voluntária passam por esse processo de desconforto e de alguma dor ao longo do processo de transformação, que isso depois normalmente também produz resultados com os quais nos identificamos mais no final. E, portanto, o que fizemos foi criar um tal espaço que, socorrendo-se de um conjunto de princípios da psicologia, vai estimular diferentes dimensões cognitivas e vai-nos permitir medir qual é que é o impacto das nossas estratégias pedagógicas nos diferentes tipos de formatos. E, portanto, o espaço foi fundamental e o facto de termos necessidade de colaborar diferentes colegas de diferentes áreas para pensar e desenhar, então, o que é que seria o ensino do futuro. Depois há aqui um tema que para nós é fundamental, é que se esta discussão for sortida entre professores universitários, raramente vai a algum lado e, portanto, precisamos desta dimensão da diversidade. E, portanto, aqui diversidade no sentido lato e, inclusivamente, isto foi a pedra de toque para criarmos novos cursos, onde, enfim, temos aqui um dos exemplos, onde chamamos para o processo de reinvenção, desde um médico oncologista, a um compositor de jazz, a uma artista plástica. E, portanto, este desenho deste futuro convida a que equipas, não só de especialistas em Data Science, que seria o que seria mais imediato para desenhar o que seria o ensino do futuro, mas também pessoas com outras competências e de outras áreas. E, portanto,
Para nós é fundamental irmos celebrando estes pequenos sucessos. Nós estamos a atirar um volume de transformação tal às pessoas que, se não pararmos para reconhecer o esforço que já foi alcançado, é muito complicado. E, portanto, nós gostamos de achar que fizemos um processo de transformação interessante e acelerado, porque fomos para casa no dia 12 de março e no dia 15 de março tínhamos toda a faculdade a trabalhar a partir de casa e 1000 e tal alunos a ter aulas à distância. A questão é que esta celebração dos pequenos sucessos deve servir para nos motivar e não para pararmos o processo de transformação. E, portanto, nós estávamos numa postura relativamente confortável, temos todos os nossos mestrados no top 10 mundial, e o que temos que fazer é apagar todo este sucesso do passado, porque este sucesso do passado não nos leva para o futuro. E, portanto, esta capacidade de destruirmos o que já alcançarmos para conseguirmos desenhar algo para o futuro também é algo que nós achamos muito, muito importante. E, portanto, começámos a desenhar coisas completamente diferentes. Quais são os pressupostos de uma aprendizagem no campus, cara a cara, para pressupostos que podem ser desde o digital, em ensino híbrido ou em modelo blended, ou então em momentos onde as pessoas vão à faculdade, mas vão para momentos específicos no processo de aprendizagem, e isto levou-nos à criação de N iniciativas, cursos, adaptações pedagógicas que não estavam no nosso radar, porque estávamos confortavelmente a trabalhar até aqui. E, portanto, e apenas para fechar, e se calhar tentando transferir algo para outras indústrias, esta pandemia e as pandemias em geral são, na prática, um portal, não é? Uma porta de entrada e uma separação entre um mundo e o outro mundo. Da nossa experiência, para participarmos mais proativamente no desenho deste novo mundo, há aqui 3 competências que achamos fundamentais. Uma é que as pessoas aprendam a colaborar e, portanto, o futuro implica que um cientista de dados saiba colaborar com o médico saiba colaborar com o jurista, o que for. E, portanto, este é um dos enormes problemas quando trabalhamos com grupos em processo de inovação, é porque os modelos mentais não encaixam e as pessoas têm muita dificuldade em colaborar. Portanto, esta é a primeira camada onde atuamos. A segunda é, obviamente, conhecer estes princípios de inovação, ter a coragem de destruir o que já alcançamos e alinhar os incentivos para o futuro. E depois, por último, o aprender a implementar. Temos que ser muito rápidos, era a tal diferença entre o desenhar para a eficiência e o desenhar para a resiliência, porque na prática a inovação é a ciência da implementação. E, portanto, se só formos muito bons a desenhar modelos, mas depois não os conseguirmos implementar, penso que nada serve. E, portanto, a minha visão do líder do futuro é alguém que ajuda as pessoas a transformarem a forma como olham para a sua profissão e, se calhar, em última análise, até para o seu mundo. Em segundo lugar, é alguém que define prioridades e tem que ter uma estratégia muito clara para lidar com este dilema do inovador. Ou seja, quanto tempo e quantos recursos vamos dedicar a tarefas de exploitation, que nos garantem a sobrevivência hoje, e quanto tempo e quantos recursos vamos dedicar a tarefas de exploration, que nos garantem a sobrevivência da organização no futuro. E, portanto, para isso é preciso, por vezes, arriscar e alinhar os tais incentivos de inovação e de mudança. Isto quer dizer que temos que dar oportunidade às pessoas para inovar, temos que lhes explicar como é que se faz, temos que lhes dar know-how e depois temos que criar esta motivação generalizada para a transformação. Queria terminar com uma frase que me marcou muito. Uma vez estive numa conferência em Londres, da área da saúde, eram 500 médicos na audiência e vinham pessoas de outras indústrias apresentar os seus desafios. E houve uma pessoa que me marcou, foi o chefe da polícia de Londres, que foi chefe da polícia de Londres no momento dos terríveis ataques terroristas no metro e no autocarro, e o que ele dizia era: os líderes são como saquinhos de chá, só sabemos se são bons depois de os pormos em água a ferver. E, portanto, eu acho que é assim que nós nos sentimos todos, não é? Temos que forçosamente nos sentir em água a ferver, neste momento. Há pessoas que bloqueiam e há outras que aproveitam, e para quem gosta de chá, aproveitam para se transformar em algo melhor. Muito obrigado. Pull up skirts
Obrigada, obrigada, Guilherme. Muito grande ideia esta dos saquinhos de chá, por acaso. Acho que é um truque interessante. É um truque interessante. É mais ou menos como o poder. Para percebermos como é que é um líder ou como é que é uma pessoa, temos que lhe dar poder. Aquilo dos saquinhos de chá, vou reter, vou guardar esta.